Bom dia! É 31 de dezembro de 2022, o último dia do ano. Nós estamos encarando um outro novo ano e é tão encorajador o fato de termos uma nova carta vinda do irmão Joseph Branham a partir do Tabernáculo Branham em Jeffersonville, Indiana. Aqui está o irmão Joseph Branham. Querida noiva destinada à terra prometida, o que vai acontecer neste novo ano? A noiva se aprontou ao permanecer com a palavra. Nós tomamos a comunhão, aplicamos o sinal em nossa casa e nos selamos com a palavra verdadeira e vindicada. Nós não fizemos concessões, mas nos mantivemos virgens para a verdadeira voz de Deus. Que tempo glorioso em que nós estamos vivendo! É um tempo o qual todos os profetas ansiaram ver. Esta exata hora, nós sabemos pela natureza que a igreja está se aprontando para partir. As últimas horas de encerramento estão se aproximando e nós estamos nos desvanecendo rapidamente para a eternidade. Devemos permanecer em linha e mantermos os nossos olhos no caminho provido por Deus para o nosso dia. A palavra dele, o profeta dele, o qual é a palavra para o nosso dia. Como foi que ele trouxe Cristo aqui? Pela palavra dos profetas, certo? Como ele trará a sua noiva aqui? Pela palavra dos profetas. O que pode ser feito? O que é para ser feito? Ele nos disse o que devemos fazer: consultar ao profeta, a Bíblia, a qual nós não podemos acrescentar nem tirar. Se nós fizermos isso, Deus nos tirará do livro da vida. A hora é tardia demais, nós devemos estar em sua vontade perfeita para sermos a noiva dele. Nós nunca queremos fazer um serviço para Deus sem ser da vontade dele, por melhor que isso pareça. Deus fez uma promessa de como ele faria isto hoje. Deus disse isto bem aqui em sua palavra, como ele faria. Como ele levará a sua noiva? Pela palavra. Não por um carro novo, não pela ideia de algum teólogo, mas de acordo com a sua palavra, ele a identificará. Não acrescentem nada a ela, nem tirem nada dela agora. Deixem-na do jeito que ela é, entendem? Para algumas pessoas pode ser muito confuso, pois há tantos profetas ungidos dizendo qual é a vontade do Senhor para hoje. Eles dizem: é errado tocar fitas na igreja, o irmão Branham nunca disse isso. O ministério é mais importante agora e é o caminho provido por Deus para hoje. Permaneça com o seu pastor. Então, será que está tudo bem ouvir as fitas, mas não na igreja? Será que nós não devemos crer em cada palavra nas fitas? Apenas no que o Espírito Santo nos diz que é e o que não é a palavra? Será que ouvir o ministério aperfeiçoará a noiva? Será que eu não posso ser a noiva se eu não permanecer com meu pastor? Estou eu fora da vontade perfeita de Deus se eu apenas tocar as fitas? Todo crente quer fazer o que é correto e estar na vontade perfeita de Deus. Ninguém quer fazer o que é errado ou estar em sua vontade permissiva. Tem de haver uma maneira correta e certa. Nós devemos ouvir a quais ministros? A todos eles? Quando nós vamos para casa, será que nós devemos ouvir as fitas para verificarmos se o que eles dizem é a palavra, ou será que nós devemos apenas acreditar na palavra deles? Qual é o absoluto, então? A palavra do nosso pastor ou o que o irmão Branham disse nas fitas?
Eles devem pregar a palavra. Amém. Eles devem manter a palavra diante do povo. Amém. Mas eles não devem tomar o lugar do profeta de Deus. Eles não são mais importantes do que a voz vindicada de Deus. Eles podem dizer unicamente o que está nas fitas. Este é o absoluto da noiva. Aí estão as 5 coisas indispensáveis de vocês. Tem de ser assim. O seu tempo, a sua estação, quando ele disse que isso aconteceria, e o homem que ele escolheu, e deve vir ao profeta, e o profeta deve ser um profeta vindicado. Eu não estou tentando condenar o ministério ou dizer que eles não têm um lugar. Deus me livre. Eu só estou dizendo que tocar a voz de Deus que está nas fitas para as pessoas é a coisa mais importante que o ministério deve fazer. Qualquer coisa que eu diga, ou que um ministro diga, ou mesmo um membro leigo diga, deve ser palavra por palavra daquilo que o profeta de Deus disse. Eu detesto que vocês fiquem bravos comigo e pensem que eu estou contra o pastor de vocês. Não é isso que está em meu coração. Eu quero apenas que a noiva se una através da única coisa em torno da qual nós podemos nos unir. Esta mensagem. Em um tempo de tanta divisão, de confusão, diferenças entre as pessoas, eu creio que esta mensagem que nós ouviremos no domingo é uma das mensagens mais importantes para o nosso dia. Vamos abrir o coração e vermos o que Deus está dizendo para a igreja, para as pessoas nas fitas e para as pessoas nas conexões em todas as nações. Antes de podermos entrar na terra prometida, há algo que nós devemos fazer. A voz de Deus quer que ouçamos com muita atenção e não deixemos de entender o que Ele está dizendo. Ele disse da mesma maneira quando Moisés estava falando a Israel. Depois de ser vindicado por Deus e pela coluna de fogo e saber que ele foi provado ser o servo de Deus para conduzi-los a sair. Mas antes de eles entrarem na terra, ele lhes disse: eu tomo por testemunhas contra vocês o céu e a terra. Não acrescentem nada ao que eu disse, nem tirem uma palavra disso. Portanto, digo eu, no nome de Jesus Cristo, não acrescentem nada, não tirem nem coloquem suas próprias ideias nisto. Digam somente o que foi dito nestas fitas. Façam exatamente o que o Senhor Deus ordenou fazer. Não acrescentem a isto. Este é o nosso Senhor Deus nos ordenando e nós podemos dizer somente o que é dito nas fitas. Nós não podemos acrescentar, tirar, colocar nossas ideias, nossos pensamentos ou a nossa interpretação nisto. Digam somente o que é dito nas fitas. Se vocês creem que essas palavras faladas pelo profeta vindicado de Deus são verdadeiras, então, como é que apertar o play pode não ser a coisa mais importante que a noiva possa fazer? Como foi que ele o identificou quando veio? Por um homem com o espírito de Elias sobre si, que saiu do deserto. Como ele identificará a sua noiva? Ele prometeu o mesmo em Malaquias 4, antes de destruir a terra, assim como aconteceu nos dias de Sodoma. Querida noiva da terra prometida, vocês têm a verdadeira revelação.
Vocês estão na vontade perfeita de Deus. Vocês reconheceram quem vocês são. Vocês estão no programa de Deus apertando play. Vocês são a palavra. Vocês são parte do noivo. Glória! Que bela maneira de se começar o novo ano. A noiva unida, seguindo a ordem de Deus, apertando o play. Venham se aprontar para o arrebatamento conosco, no domingo às 12 horas, horário de Jeffersonville, enquanto nós ouvimos o sermão do dia 18 de julho de 1965, tentando fazer um serviço para Deus sem ser a vontade de Deus. Irmão Joseph Branham. Escrituras para lermos antes de ouvirmos a mensagem. Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, Deuteronômio, capítulo 4, versículos 25 e 26. 1 Crônicas, capítulo 13, completo. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 15. Salmo 22. São Marcos, capítulo 7, versículo 7. Joel, capítulo 2, versículo 28. Amós, capítulo 3, versículo 7. Malaquias, capítulo 3, completo. São Mateus, capítulo 11, do versículo 1 ao 15. E 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Isto conclui a carta vinda do irmão Joseph Branham a partir do Tabernáculo Branham em Jeffersonville, Indiana. E até o próximo ano. Que Deus abençoe vocês. E Shalom.